Meu nome é Maria Marta, eu sou médica psiquiatra, trabalho no Hospital HMIB, no Hospital Materno Infantil de Brasília, trabalho no Serviço de Saúde Mental Perinatal do hospital, atuo como psiquiatra desde 2003, sou formada pelo UNB, e eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre abordagem na gestante no ciclo gravídico puerperal. A gente vai conversar agora um pouquinho sobre abordagem em saúde mental no ciclo gravídico puerperal. E por que a gente vai conversar sobre isso? Quando uma mulher engravida, a gente precisa ter a consciência, não é só ela que engravida, é todo um núcleo familiar que engravida. E aí, esse núcleo familiar, junto com essa mulher, vai passar por uma série de transformações. Inicialmente, a própria mulher vai passar por uma série de transformações corporais e hormonais. E a mudança do estado social que ela vive. Se ela é casada, primeiro filho, ela vai se tornar mãe. Se ela já tem algum filho, ela vai se tornar mãe novamente. E essa mudança não é só dela, é da família. Porque se ela já tem um filho, esse filho não vai ser mais filho único, vai ter um irmãozinho. Se o marido e ela estão na primeira viagem, na primeira gestação, ele vai se tornar pai. Só que esse movimento da gestação também traz uma série de reativações psíquicas. Eu brinco muito com os residentes, que é como se nós tivéssemos um tsunami. É como se a nossa consciência fosse essa terra firme, e o nosso consciente fosse o mar. E a gestação faz um terremoto nesse inconsciente. Esse inconsciente se percebe na necessidade de se organizar muito rapidamente para a chegada dessa nova pessoa dentro desse núcleo familiar. Então, ele vem com uma série de questões afetivas que, na verdade, às vezes o paciente recalcou, deixou lá atrás, e começa a vir à tona. Então, a junção desses três aspectos principais que acontecem no período gestacional tornam muitas mulheres, principalmente as que possuem fatores de risco, vulneráveis ao surgimento de transtornos mentais no período gestacional e no pós-parto. A grande questão é que, em geral, hoje, o nosso pré-natal, ele é muito voltado só para o aspecto biológico dessa gestante. E pouco se aborda o aspecto psíquico dela. E quando a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e aí, ao longo da nossa conversa, vocês vão ver que grande parte da população que a gente atende no SUS tem fatores de risco para ter algum tipo de transtorno mental. E aí você me pergunta, mas Marta, a gente vai então medicar todas as pacientes? Não. Mas a gente precisa saber identificar aquelas que possuem risco de ter algum tipo de transtorno mental grave e que precisam de acompanhamento especializado, ok? Quando a gente pensa na gestação, não importa qual idade gestacional que aquela mulher tenha ou esteja quando ela chega para você, mas um bebê já existe para ela, aqui dentro. Pode até ser que ela ainda não tenha se conectado com esse bebê. Você fala, mas é só um feto. Biologicamente, para a gente que é médico, é só um feto. Para aquela mulher, para aquele núcleo familiar, é um bebê. E nós temos vários bebês que vão conversar entre si na psique da mulher e que vão juntos definir ou tentar se conectar para que eles possam alcançar o bebê real. O primeiro bebê que surge na mente tanto da mulher como do homem, ou do casal, é o bebê fantasmático, que é um bebê mais inconsciente, que vai trazer dentro dele todas as marcas que ficaram da infância dessa criança. Aquela criança que não foi bem maternada, aquela criança que escutou muitas palavras depreciativas, é esse bebê fantasmático. Entre aspas, eu falo que são os fantasmas do nosso inconsciente, está nesse bebê. É um bebê que carrega muito peso para esses pais, principalmente quando a relação parental desse casal, que está grávido, não foi boa com seus pais. Nós temos o bebê imaginário, que é um bebê um pouquinho mais consciente dentro do casal. É um bebê que eles imaginam. Como vai ser o bebê? Se vai parecer com o pai e com a mãe, a cor dos olhos, se vai ser pequeno, se vai ser grande, como esse bebê vai chegar. A gente tem um bebê narcísico, que é essa projeção que os pais fazem de reparação das suas feridas nesses bebês. Eu sempre tive o sonho de ser médico, nunca fui médico. Eu jogo esse sonho no meu bebê. Meu bebê vai ser um jogador de futebol. Meu bebê vai ser um artista. Meu bebê... E a gente tem o bebê mítico-cultural, que é esse bebê que é esperado pela sociedade. É um menino, é uma menina, é o chá de revelação, é um menino, é uma menina.
ou não é nem menino nem menina, porque ele vai esperar definir o que ele vai ser, que bebês estão a cada momento da nossa sociedade, esse bebê mítico-cultural também vai influenciar na construção desse bebê real. Então, nós temos 4 bebês que acontecem simultaneamente na psique desse casal, para se tentar, digamos, se conectar para definir quem vai ser esse bebê real. E muitas vezes, algumas situações que acontecem no período gestacional não permitem com que essa conversa seja saudável. E aí, muitas vezes esse bebê real, ele vai estar muito mais próximo do fantasmático do que do bebê imaginário. Vai estar muito mais próximo do bebê narcísico do que dele realmente. Bom, e aí vem uma série de questionamentos. Porque eu imagino que você que esteja assistindo essa aula, você está esperando dela alguma luz. Porque não é fácil ser obstetra e obstetra atendendo pessoas que estão na gestação de alto risco. E aí, principalmente gestantes que você suspeita que tem algum tipo de transtorno mental, uma depressão, uma ansiedade, o que eu faço com essas gestantes? E se eu medicar essas gestantes? Será que eu estou aumentando o risco desse bebê ter algum tipo de malformação? Será que eu estou aumentando o risco desse bebê ter alguma complicação no parto? Será que eu estou aumentando o risco, se tudo der certo, dessa criança no futuro ter um autismo? Esses medos, eles acontecem e estão muito relacionados a preconceitos que nós temos como sociedade, muitas vezes inconsciente, do que seja acompanhar um transtorno mental. Na verdade, todos nós temos esse preconceito inconsciente sobre o que é o adoecimento psíquico, e não vai ser diferente no período gestacional. Principalmente em um momento que a gente tem um medo tão intenso da judicialização da saúde. Para a gente conversar um pouco mais sobre isso, eu queria pontuar algumas coisas que eu sei que estão muito entranhadas na formação dos obstetras em geral, até porque eles não têm oportunidade de ter acesso a módulos de saúde mental na sua formação. Então, foi feito um estudo, em 2014, por um professor brasileiro, Amaury Cantilina, da Federal de Pernambuco, junto com o pessoal do Rio de Janeiro, Porto Alegre e Argentina. E eles fizeram algumas perguntas para vários especialistas em relação à questão gestacional. Eles fizeram listas de medicações e perguntaram para os participantes: o senhor considera que as medicações psiquiátricas são potencialmente mais danosas para o feto do que outros grupos de medicação? E aí, que outros grupos de medicação eram esses, Marta? Medicações para câncer, medicações na área da neurologia, e vão pensando tudo. Então, eles foram fazendo esses grupos, tá bom? O que eles encontraram? 57% dos médicos de família achavam que sim, que usar algum tipo de psicotrópico, seja ele qual for, no período gestacional, aumenta o risco desse bebê ter algum problema. Dos obstetras, 46% achavam que usar algum tipo de medicação poderia trazer risco para esse bebê. Se a gente for observar, os neurologistas, mas os psiquiatras, são os que menos, só 17% acharam que podia trazer algum problema para o feto. Até porque tem vezes os psiquiatras trabalharam com casos mais graves. Mas quem vai atender essa paciente na ponta são os médicos de família e obstetras. Então, isso expressa para a gente um medo de usar o psicotrópico durante o período gestacional. E como é que a gente vai lidar com esse medo? Em relação ao risco de malformação, a gente já tem mais de 40 anos só de estudo em cima de psicotrópicos. Se tem uma medicação que foi estudada no período gestacional pós-parto, são os psicotrópicos. E o que a gente tem encontrado em vários estudos bem desenhados. É isso que precisa ser ressaltado. Porque como há muito preconceito em relação ao risco do uso de psicofármacos na gestação, a gente também tem alguns estudos tendenciosos. Então, toda vez que a gente for ler um estudo na área perinatal, a gente tem que estar avaliando a questão da metodologia do estudo. E quando a gente observa esse risco de malformação, a gente vê que a malformação, em geral, na população em geral, entre 2% e 4%. E esse risco de abortamento vai aumentando com a idade. E esse aumento, ele vai sendo proporcional, e a gente chega até taxas mais altas, como vocês já veem do dia a dia de vocês. Agora, em relação aos transtornos mentais, a gente tem maior risco se essas pessoas usam. Então, a gente tem estudos, mas quando você faz uma meta-análise, tem uma meta-análise de 2020, que a gente fez o ajuste dos fatores de confusão.
ou seja, uso de substância psicoativa, o risco da doença em si, então, será um transtorno leve, moderado ou grave. Se usava ácido fólico, na verdade, o metilfolato, no período gestacional. Se tinha comorbidades associadas, como hipertensão, diabetes, índice de massa corpórea. E quando vocês tirou esses fatores de confusão, a gente não encontrou risco aumentado. Então, as mulheres que não possuem transtorno mental e que não têm medicação, possuem o mesmo risco proporcional às mulheres que têm um transtorno mental em tratamento adequado. Okay. Mas esse risco, Marta, essa proporcionalidade ou esse risco, entre aspas, é semelhante para todas as medicações? Não. Nós sabemos que existem psicotrópicos que aumentam o risco realmente de alterações teratogênicas no período gestacional, mas são todos não. Quais são eles? Proporcionalmente, os antidepressivos não possuem um risco maior de alterar a formação desses fetos em relação à mãe não usar. Depois vem os antipsicóticos, a lamotrigina. E aí, a partir do lítio, a gente realmente tem um risco. E a do lítio é um risco relativo, um pouco significativo, mas o risco absoluto não é tanto. Por isso que há casos que a gente usa o lítio. Já a carbamazepina e o valproato, nós não prescrevemos, porque nós sabemos dos riscos. É importante a gente entender que as enzimas hepáticas, elas vão sofrer alterações nesse período gestacional. E a gente precisa entender o funcionamento delas, inclusive em relação aos psicotrópicos. Porque se elas aumentam a atividade delas ou se elas diminuem, isso vai alterar a questão da concentração da medicação, o nível plasmático da medicação e a forma como a gente também vai prescrever essa medicação. Então, isso é muito importante do obstetra saber e do psiquiatra saber, para que eles possam conversar. Porque às vezes vocês veem o psiquiatra dando uma quantidade maior de medicação e vocês ficam assustados e aí, às vezes, a comunicação com a paciente não é muito legal, porque aí a paciente ficou com medo, ela para o tratamento, mas naquele caso específico, foi aumentado a medicação com um objetivo e por um motivo específico. Eu vou pontuar aqui mais a depressão, porque ele é o transtorno mental, digamos, mais comum e que vai chegar mais para vocês, mas nós temos e trabalhamos com vários outros transtornos mentais, e no final eu vou conversar um pouquinho com vocês de quais deles realmente precisam de um acompanhamento com um psiquiatra, que pode ser um grande parceiro de vocês nesse acompanhamento. Então, assim, a prevalência da depressão, ela sofre uma grande variação em relação aos estudos. Então, tem estudos que colocam 7%, outros 25%. Nós sabemos que a maior parte desses estudos mais fidedignos na metodologia, essa prevalência fica entre 20% e 25%. Dessas mulheres vão experimentar a gestação em algum estágio da gestação, seja durante a gestação, seja no período pós-parto. No pós-parto, essa prevalência varia entre 13% e 20%, sendo que mais de 60% dessas depressões pós-parto, na realidade, se iniciaram no período gestacional e não foram diagnosticadas. E aí a gravidade, às vezes uma depressão leve ou moderada se tinha no período gestacional, como não foi tratada adequadamente no período pós-parto, vai trazer uma série de consequências mais graves para esse acompanhamento. Quando você tem um quadro, e aí não só depressão, mas qualquer quadro de transtorno mental, que aconteceu no período gestacional, que não foi adequadamente tratado, você aumenta o risco de mortalidade e de morbidade materna. A principal causa de mortalidade materna no pós-parto é o suicídio. Das mulheres que se suicidam no pós-parto, o perfil delas são mulheres jovens, que não estavam em uso de álcool, que estavam no seu primeiro episódio e que não estavam em tratamento. Então, tem alguns estudos trazendo isso e mostrando quão importante é esse atendimento precoce, esse acompanhamento precoce. E ela é subdiagnosticada no período gestacional e no pós-parto, por vários motivos, né? Porque alguns sintomas neurovegetativos são semelhantes ao próprio processo gestacional, a quadros de anemia e de diabetes gestacional, que acontecem muito nesses pacientes, mas a ausência de ferramentas de rastreio para avaliação do período gestacional no pós-parto dificultam a identificação desse diagnóstico associado ao preconceito. Isso retarda, atrasa muito a chegada
dessa paciente ao especialista ou a um tratamento adequado, trazendo consequências não só para ela, mas como para o bebê. E aí, por que eu vou reforçar o bebê com vocês? Porque independente da idade gestacional, para aquela mulher é um bebê, mesmo que ela não tenha uma conexão com ele, mesmo que ela tenha uma rejeição àquele feto. Para ela é um bebê, com 8 semanas, com 20 semanas ou com 37 semanas. Quais seriam, portanto, os principais fatores de risco para vocês, como obstetras, avaliarem se essa paciente pode ter um transtorno mental? Os principais fatores de risco para transtornos mentais no período do ciclo gravídico geral são a ausência de suporte do parceiro, é o principal na literatura. E você fala assim, nossa, Marta, esse é meu dia a dia. Pois é, esse é o nosso dia a dia no SUS. O histórico familiar de transtorno mental, e aí parente de primeiro grau, pai, mãe e irmãos. Histórico de transtorno mental prévio. Então, ninguém pergunta no pré-natal, você já teve algum episódio na sua vida de depressão, de ansiedade, de crise do pânico? Ninguém pergunta, mas é um importante fator de risco. Por que é um importante fator de risco? O fato de uma mulher ter tido um transtorno mental prévio aumenta a vulnerabilidade dela a ter esse transtorno no período gestacional. Nós falamos na psiquiatria que existem janelas de vulnerabilidade na curva vital da mulher. O que serão essas janelas de vulnerabilidade? São momentos da vida da mulher em que ela fica mais vulnerável às alterações hormonais. A menarca, a gestação, o período do pós-parto, o período da menopausa. Então, após menopausa, todos esses períodos que têm alterações bruscas de hormônios são momentos em que um determinado grupo de mulheres se torna mais vulnerável aos transtornos mentais. E que grupo de mulheres esses? São mulheres que, em geral, tiveram história de transtorno mental prévio. Adversidades na infância, como abuso sexual, psicológico, físico, abandono parental, histórico de maus tratos, baixo nível socioeconômico. E aí, dentro do baixo nível socioeconômico, vai entrar a questão de uma rede de apoio fragilizada. Então, são mulheres que às vezes trabalham o dia inteiro, não tem onde deixar os filhos, não tem creche, não tem vizinhos, não tem amigos próximos possam ajudar, ou familiares. Um mau passado obstétrico, então, múltiplas perdas. E aí, às vezes, a gente só se preocupa com as que tiveram natimorto, mas às vezes, se as mulheres tiveram abortos no primeiro trimestre, elas se tornam mais vulneráveis por apresentação de algum tipo de transtorno mental no período gestacional, o mais frequente é a depressão, porque a relação com o mau passado obstétrico é uma relação direta com a idealização daquele feto. Para ela estava com 8 semanas, mas era o bebê que ela tinha planejado, o que ela esperava. As mulheres casadas, sobrecarga de atividades, uma gestação não planejada e rejeitada, e multigestas. Baixa escolaridade, uma rede de suporte precário, exposição a vivências estressantes no período gestacional, sendo mais comum entre eles violência doméstica, seja ela física ou psicológica. Na prática, eu vejo muita violência também institucional. Então, mulheres que trabalham e que os chefes descobrem que ela está grávida e eles começam a assediá-las. Colocam no lugar, muda de local de trabalho, deixa no local distante, ela trabalha perto de casa, muda a localização. Esse tipo de assédio, que não é um assédio direto, mas é um assédio indireto, também é um tipo de vivência estressante, que é um fator de risco para o desenvolvimento de transtorno mental. E intenso desconforto físico. Então, dor, pacientes que de homem em homem engravidaram vão ter muita dor. As que têm hiperêmese gravídica são mulheres que têm maior risco de desenvolvimento de transtorno mental no período do ciclo gravídico puerperal. Ok, Marta. Às vezes você está exagerando, né? Mas é uma depressão. É só uma depressão. Quais seriam os riscos da gente não tratar mulheres que possuem transtornos mentais durante o período gestacional? A gente tem um duplo risco. A gente tem o risco dessas mulheres de o transtorno não ser tratado, que isso é mais comum, mas quando ele é tratado com subdose. Ela chega para você, tudo bem, vou passar uma medicação. Não, mas só um pouquinho. Esse só um pouquinho não vai tratar, e ela vai continuar a ter o risco de ter as complicações que eu vou pontuar agora, porque se ela não estiver sendo tratada adequadamente, ela vai poder ter algum tipo dessas complicações. Quais são essas complicações? São complicações relacionadas à ausência de suspensão do tratamento quando elas engravidam. Mais de 50% dos médicos
perdão, mais de 50% das mulheres que estão em uso regular de medicação, quando elas descobrem que estão grávidas, ou elas suspendem a medicação por conta própria, ou o próprio médico de família obstetra solicita essa suspensão. E aí, esses transtornos mentais não tratados vão ter maior associação com pré-eclâmpsia, com prematuridade, com diabetes mellitus gestacional. E por que eu coloquei em vermelho? Porque eu vejo isso muito na minha prática. Apesar de depressão não ser um fator de risco para diabetes gestacional ou transtorno de ansiedade, na prática a gente vê, e a gente vai ver rapidamente o eixo HPA, que essas pacientes, mesmo não tendo fatores de riscos clássicos da literatura, como IMC, histórico familiar de diabetes, ou diabetes gestacional nas gestações anteriores, elas acabam se tornando mais vulneráveis, porque não vão ter o pré-natal, porque não vão se alimentar adequadamente, ok? Por causa do eixo HPA, o estresse contínuo. Elas têm maior risco de uso de substâncias psicoativas de maneira abusiva, pior adesão ao pré-natal, então muitas chegam ao hospital sem ter feito nenhuma consulta de pré-natal, ou só no momento do trabalho de parto, restrição de crescimento intrauterino, um aumento do risco de comportamento suicida no período gestacional e no pós-parto. Para vocês terem uma noção, nos últimos 15 anos, a gente teve uma redução proporcional do número de mulheres que se matam na população em geral. No entanto, no período perinatal, ou seja, na gestação no pós-parto, a gente não teve essa redução. A gente teve uma manutenção da porcentagem de suicídio, que é por volta de 4%. Uma nutrição inadequada, que vai trazer uma série de outros riscos, e um período cefálico reduzido nesse bebê ou menor. E agora, aí. Bom, essa imagem rápida é só para a gente ter uma noção do que pode acontecer no eixo HPA num quadro depressivo. Isso já está bem sedimentado na literatura e tem sido muito discutido. A depressão como uma doença neuroinflamatória, porque além dela liberar citocinas inflamatórias, ela é reestimulada pela presença delas. E a liberação dessas citocinas vão interferir no eixo do HPA e a alteração do eixo do HPA vai interferir na produção dessas substâncias, dessas citocinas neuroinflamatórias, que vão intervir diretamente no quadro depressivo. E aí, quais seriam as complicações maternas? Particularmente, eu vou falar da depressão. Mas a gente tem o transtorno bipolar, a gente tem esquizofrenia, a gente tem o uso de substâncias, a gente tem os transtornos de personalidade, ok? Mas claro que a gente tem algumas diferenças na porcentagem em relação aos outros transtornos, mas eu vou falar basicamente da depressão, porque dá uma visão geral do que pode acontecer. As maternas seriam a pré-eclâmpsia, a hiperêmese gravídica, o abortamento espontâneo, sangramento durante a gravidez, aquelas pacientes chegam bem no início da gestação com esse sangramento, em geral, pelo menos as que chegam para mim, quando a gente vai avaliar e o pessoal da obstetrícia encaminha para a gente, são mulheres que a gente vai ver que estavam em intenso estresse nesse início de gestação, aumento da resistência da artéria uterina, um parto mais doloroso, uma maior necessidade de analgesia no parto, um parto cesáreo, um instrumentalizado. E para a criança, para o bebê, para o feto? Maior risco de sofrimento fetal, um abrigar mais baixo, trabalho de parto prematuro, a prematuridade em si, um recém-nascido com baixo peso, um retardo no crescimento fetal, maior risco de admissão na UTI neonatal, maior risco de complicações neonatais, maior risco de morte perinatal, e um estudo muito interessante mostrou o aumento do cortisol nas primeiras 24 horas desses recém-nascidos, que eram recém-nascidos de mãe deprimidas, sem tratamento. Quais seriam os benefícios da gente tratar esse transtorno do humor? Isso dados da literatura, tá, gente? A gente tem uma redução de taxas de complicações obstétricas, e aí, principalmente, quadros hipertensivos, trabalho de parto, restrição de crescimento fetal, do sofrimento fetal, maior investimento em partos normais, ou vaginais, prevenção da depressão pós-parto, porque, na verdade, elas vão ser tratadas durante o período gestacional, uma mãe mais estabilizada do ponto de vista psíquico, que auxilia no processo de amamentação, porque a gente tem um índice importante de abandono do processo de amamentação nessas mães com transtorno mental, grave ou sem tratamento adequado.
a gente tem um melhor vínculo entre a mãe e o bebê, então a gente melhora a qualidade dessa maternagem, que é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, para o neurodesenvolvimento desse bebê nos 2 primeiros anos de vida. A gente reduz o risco de suicídio ou de infanticídio. Na prática, o infanticídio é realmente um evento mais raro, mais evitável, a parte das vezes, se essa mulher for tratada adequadamente durante a gestação, e menor risco de cronificação de doenças clínicas, porque essa mulher com transtorno mental grave, adequadamente tratada, ela vai conseguir manter o tratamento para hipertensão, cuidar da sua alimentação no pós-parto e reduzir o risco dessa diabetes gestacional se transformar numa diabetes nos próximos anos e diminuição do uso de substâncias psicoativas. Assim, Marta, mas você está defendendo, então, o uso da medicação? A gente vai conversar sobre isso nesses minutos, nesse nosso bate-papo, mas eu queria que vocês entendessem que existe uma série de vieses que acontecem nos estudos em relação aos psicotrópicos, porque existe realmente um preconceito, uma visão distorcida do que seria o tratamento de saúde mental no período do ciclo gravídico puerperal. E quais são os principais vieses que a gente tem? O viés de memória, então, se você tem um filho com algum tipo de malformação, com algum tipo de problema clínico, a mulher vai ficar tentando procurar, né, o que aconteceu de errado. Então, eu tenho mulheres, por exemplo, que chegam no ambulatório, que quando eu vou conversar, então, no período de concepção, elas estavam usando uma série de medicações que elas nunca falaram para o obstetra, mas que falam quando chegam para mim. Então, essa busca por um vilão, e que é um vilão bem aceito socialmente, é mais fácil do que ela assumir que ela é tabagista, ou que ela usa cocaína. O viés de indicação. O estilo de apego inseguro e evitativo, que na parte das vezes essas mulheres com quadros depressivos graves, ou transtorno bipolar, ou esquizofrenia, vão ter. Então, mães muito deprimidas, ou com quadro psiquiátrico muito descompensado, vão interferir de maneira negativa no neurodesenvolvimento do bebê, porque elas não vão conseguir desenvolver um apego seguro. Elas não conseguem ser um continente afetivo para esse bebê. Elas não conseguem oferecer psiquicamente para esse bebê o que ele precisa. O contato olho no olho, o peito, o cuidado, a conversa, o vínculo, que é importantíssimo nesse mundo. E a cuidabilidade, ou seja, se o pai tem um histórico de transtorno mental prévio, pais idosos, também aumenta o risco de alteração em neurodesenvolvimento dessas crianças, mas isso dificilmente você vai ver nos estudos. Outro fator de viés é que, em geral, se você tem um serviço especializado que ele vai identificar mais transtorno do espectro autista do que o serviço que não tem. Então, por exemplo, no nosso ambulatório lá de saúde mental perinatal, as mães vão com os bebês passam por avaliação neuropsicológica. É claro que nesse meu ambulatório como especializado, eu realmente vou ter uma probabilidade maior de achar uma criança com transtorno de espectro autista, porque eu estou trabalhando com pacientes com transtorno mental grave, e que tem um atendimento contínuo e próximo de especialistas na área. Enquanto as mulheres vão estar lá, na medicina de família, sem acesso nenhum a isso, e às vezes tem uma criança com espectro autista, e aí o diagnóstico vai ser tardio, com tratamento tardio. Mas é um viés, né? A gravidade do transtorno mental em geral não é controlada nesses estudos. A ausência de um tratamento adequado também, então, às vezes a paciente foi diagnosticada com transtorno mental, mas no estudo não foi avaliado se ela seguiu, se ela não seguiu esse tratamento adequadamente, as comorbidades obstétricas, que não são muito controladas em estudos na nossa área perinatal. E aí, a gente traz uma reflexão de que, Marta, você está falando então que a gente tem que medicar sempre uma paciente com transtorno mental? Eu não estou falando isso. Mas se ela precisar ser medicada, não medicar não vai proteger o bebê. Então, a gente precisa entender que não existe decisão dentro da saúde mental perinatal sem risco. Mas a gente também não pode deixar de fornecer o tratamento para essas mulheres que precisam, achando que a gente está protegendo, porque a gente não está. Na verdade, a gente está deixando esse feto e essa mulher mais expostos ainda ao longo desse período, que já é muito vulnerável para a maior parte deles. Então, não há como decidir sem ter riscos. Agora, esses riscos eles precisam ser calculados e conversados
com a sua paciente. A gente precisa começar a trabalhar em medicina com o que a gente chama de decisão compartilhada. E a gente precisa informar a nossa paciente e desmistificar o uso de psicotrópico quando ele é necessário. Então, nos atendimentos que eu faço, muitas vezes as mulheres vêm sozinhas para o primeiro atendimento, eu falo, eu quero que seu marido venha, sua mãe, quem convive com você em casa, eu quero que você traga essa pessoa porque eu quero conversar com essa pessoa, eu quero ouvir essa pessoa, eu quero ouvir as dúvidas dessa pessoa, porque essa pessoa vai ser, que é da rede de apoio mais próxima dessa gestante, vai ser a pessoa que pode nos auxiliar no tratamento, ou pode fazer com que essa pessoa, essa gestante não tenha adesão. Porque se o marido fala, isso aí é frescura, isso aí vai fazer mal para o menino, ou a mãe falar, ela não vai tomar a medicação. E vai chegar na próxima consulta com sintomas persistentes ou até piores, e ainda se sentindo com mais fragilizada, porque não pode nem compartilhar com a família o que ela está sentindo. Então, é importante a gente trazer essa família para a parceria. Então, como é que a gente vai definir o melhor tratamento? Então, primeiramente, um diagnóstico correto. Eu sei muitas vezes que as gestantes vão chegar para vocês, e aí, ok, né? Tá dormindo demais, tá dormindo pouco, não tá comendo muito, tá ansiosa. Ah, é uma depressãozinha. E às vezes não é uma depressãozinha. Às vezes, sintomas ansiosos que acontecem no período gestacional, na verdade, são sintomas de transtorno bipolar. E eu disse, não, Marcos, não é uma mania. O paciente não tem mania. Mas aquele sintoma de ansiedade, na verdade, é um sintoma misto de uma mania. E aí, quando você usa um inibidor seletivo de captação de serotonina para essa mulher, você vai fazer com que ela tenha uma virada maníaca. E ela vai ficar mais irritada. Então, o melhor é você entender que você pode fazer parcerias. E faça parcerias com a psiquiatria. Se você tem um psiquiatra que atua na atenção secundária com você, converse com ele. Se você não tem, você pode encaminhar para o nosso ambulatório de psiquiatria perinatal, do HMI, que eu vou explicar no final. Ou a gente pode até fazer matriciamento, mas tenha diálogos com parceiros, com a psicologia, com a psiquiatria, para que a gente possa fechar. Então, a primeira coisa, a gente tem um diagnóstico correto, porque se a gente não sabe exatamente o que aquele paciente tem, a gente não pode tratar. Considerar sempre o risco de um transtorno que não é tratado. Então, nesse momento, eu estou no primeiro trimestre, essa pessoa não queria estar gestante, o marido abandonou, ou o namorado abandonou, ela acabou de entrar no trabalho, e ela já pensou em abortar várias vezes, mas ela não tem coragem, pela questão dos valores religiosos dela, mas ela pensa em se matar. E aí? Vou ou não vou tratar? Então, a gente precisa avaliar esse risco do transtorno não tratado. Considerar essa possibilidade de tratamento e sempre avaliar os efeitos colaterais das medicações com benefícios. Claro que você não vai entrar com Depakote, com Depaquene, com Asboprod, com a paciente no primeiro trimestre que tem transtorno bipolar. Até porque você não é psiquiatra. E a gente não, e mesmo psiquiatra, não vai entrar com essa medicação. Mas você pode entrar com outras medicações. E aí sempre está pesando os efeitos colaterais daquele momento. E explicando para essa paciente o que pode ou não acontecer naquele momento com o uso daquela medicação. Guiar-se sempre pela resposta prévia. Então, essa paciente já fez uso, já teve um transtorno mental no passado? Ah, doutor, lá atrás eu já tive uma depressão e usei a fluoxetina. Você respondeu a fluoxetina, doutor, foi que nem água, não serviu para nada. Então, você não vai poder usar a fluoxetina. Ah, mas você usou então outro remédio? Ah, doutor, usei o escitalopram. Como é que você ficou com ele? Ah, fiquei muito bem, doutor. Esse aí foi muito bom. Ótimo. Então, vou pensar, vou verificar que etapa gestacional ele está. Posso ou não posso usar o escitalopram? Qual a quantidade? Sempre preferir a monoterapia e sempre usar a dosagem mínima efetiva. Não é, não, vou pegar a sertralina, começar por 50 e vou usar 50 a gestação inteira. Não vai funcionar. Aí você não está tratando essa paciente. Então, você tem que saber a dosagem adequada para aquele período gestacional. Okay? E aí, isso é uma adaptação que eu fiz, uma aula com o professor João Renault, da USP. Eu fiz uma adaptação um pouco para a nossa realidade e vou explicar um pouquinho para vocês. Então, assim, chegou uma paciente com aquele quadro. Acabou de entrar no emprego, está no processo de separação, não queria ter filho, tem medo, né, de como as pessoas vão reagir, está pensando em suicídio.
Ela possui indicação de farmacoterapia? Possui. Se possui, ela aceita o uso de medicação? Se ela aceita, ela já fez uso de alguma medicação antes? Se fez, quais foram essas medicações? Qual foi a resposta que ela teve a essas medicações? Alguma delas eu posso usar no período gestacional? Então, são reflexões para esse momento de tratamento. Ela tem indicação de farmacoterapia? Não. Ela está com uma depressão leve, uma coisa, uma angústia, parece mais uma adaptação ao processo gestacional. Ok, então eu vou encaminhar para a terapia e vou orientar. E orientar a paciente aos sinais de risco de que aquele processo que ela está passando pode estar se agravando, e que ela precisa poder voltar para você até antes da consulta para que você possa fazer a intervenção correta. Se ela não quer fazer terapia e não quer usar os usos de medicação, o que você vai fazer? Ou, não, Marta, ela não tem indicação de usar medicação, mas também a gente nunca consegue terapia na rede pública. O que eu posso fazer? Tem umas clínicas sociais que oferecem atendimento à comunidade. Você pode fazer uma lista com esses telefones e deixar para ela encaminhar. E acolher a sua gestante e educá-la sobre a importância do tratamento. Porque ela confia em você. Cardiologista obstetra são os médicos que os pacientes mais confiam. Então, o que vocês falam é lei para eles. Se o obstetra vir e falar assim, depressão é frescura, não toma esse remédio não, porque vai fazer mal para o bebê, não tem Cristo nessa terra que faz essa mulher tomar medicação. Mas se você educar a sua paciente, ela vai te ouvir. Então, a gente precisa dessa parceria. Ficou em dúvida? Seja sincero, olha, eu realmente percebo que você precisa usar a medicação, mas eu não sei se você pode usar exatamente essa. Vou conversar com um colega, e você volta daqui tal dia para a gente conversar novamente, e eu queria que você refletisse sobre isso. Se a paciente, ela nunca usou nenhum antidepressivo, você vai perguntar para ela se ela tem alguém na família que teve algum transtorno mental e que medicação ela usou. E aí, às vezes, sei lá, foi a mãe dela, usou uma duloxetina, respondeu bem a duloxetina. Então, provavelmente ela também vai usar, vai responder bem. Mas será que ela precisa usar duloxetina para aquele quadro que ela está? Então, são todas reflexões. Mas, era uma paciente que a gente chama de virgem. Nunca teve transtorno mental prévio, não tem histórico de mania, não tem histórico de transtorno familiar. Você vê que tem um gatilho bem específico dessa gestação, pode ser o processo de separação, pode ser a questão do trabalho. A gente pode considerar o uso da sertralina, sempre iniciando dosagens baixas, orientando a paciente sobre os possíveis efeitos colaterais e possíveis sinais de risco. Porque se você diagnosticou de uma maneira equivocada uma depressão unipolar, sendo que, na verdade, é uma depressão bipolar, essa paciente pode ter uma virada maníaca. E aí você precisa alertar essa paciente para os possíveis sinais de virada. Então, necessidade diminuída de sono, a mente começou a ficar muito acelerada, com muitas ideias ao mesmo tempo, ela ficou mais hipersexualizada, mais irritada com a medicação. Opa, se você sentir algum desses sintomas, volta para a gente conversar. Ok? E na amamentação, que é outro período, né? Vem parto, e aí, de repente, no pós-parto, elas te ligam, doutor, não para de chorar. E aí, elas chegam muito nesse período, porque o obstetra já passou a medicação, e elas acham que a medicação não foi eficaz. E aí, elas sentem muita angústia, ou porque não querem usar a medicação, porque tem medo de passar para o bebê fazer mal, ou porque a medicação não foi eficaz. Então, uma coisa que a gente precisa entender. Como que o psiquiatra escolhe uma medicação para usar no período do pós-parto? A gente sempre avalia a mãe e o bebê. Então, a gente vai avaliar, primeiramente, qual a quantidade de fármaco que é excretada nesse leite. E aí a gente tem essa tabela de percentual. O que a gente considera um percentual que pode fazer com que a gente tenha que observar mais a questão da reação do bebê? Um percentual acima de 10%. Mas você vai ver que boa parte dos antidepressivos é menos de 3%, a bupropiona, a duloxetina, o Luvox, a fluvoxamina, a mirtazapina, a paroxetina, a sertralina. Isso é um fator para a gente observar. Então, a gente escolhe uma medicação que passe pouco pelo leite materno. Só que isso não é suficiente, porque às vezes aquela mãe vai precisar de uma venlafaxina, ou ela não tem dinheiro para comprar nada e vai precisar usar a fluoxetina, que é o que a gente tem na rede pública. Então, a gente também avalia a concentração do plasma do bebê. Então, segundo os estudos, o que a gente tem de medicamento no plasma do bebê da mãe que usa medicação?
Essas medicações também, a primeira lista, é indetectável. Não tem no leite. Por isso, às vezes, quando meus colegas obstetrícios falam assim, Marta, eu iniciei a cesariana com o paciente falou que o bebê ficou alerta, irritado, sem dormir. Eu falo, olha, pouco provável que seja da medicação. A não ser que na composição dessa medicação que você tenha leite, ele tem uma intolerância à lactose, aí não é pela medicação, porque ele ficou lá com a cólica dele. Isso sim, e depende da quantidade que você usou. Mas é detectável. E aí o que a gente percebe é que as mães, elas ficam com muito medo da medicação fazer mal para o bebê, então elas ficam hipervigis. Então, às vezes o bebê ele continua irritado como ele estava antes. E o bebê continua irritado por quê? Ou porque ele está com cólica, ou porque essa mãe não consegue maternar. Quando esse bebê entra no choro inconsolável, ela fica mais irritada. E essa irritabilidade dela é totalmente perceptível para o bebê. E aí ela vai culpar a medicação e vai ligar para você desesperada. Mas a gente sempre avalia na mãe, no plasma do bebê, e a reação do bebê. Então, o bebê teve mais diarreia, ficou mais irritado, tem uma relação ou não tem. Então, a gente tem que avaliar item por item, para a gente poder verificar se tem uma relação ou não. Tá? Mas, a priori, biologicamente, o que a gente observa é fármaco da mãe, concentração do plasma do bebê. Se tem medicações que são indetectáveis no plasma e que tem uma quantidade de passa muito baixa para o leite materno, então, muito provavelmente, a gente tem um outro motivo que está associado. E os antipsicóticos? Então, a gente tem a olanzapina, quetiapina, que são aceitas no período do pós-parto. E a gente tem a clorpromazina, o haloperidol, a risperidona e o suclopentixol, que pode ser feito desde que tenha supervisão médica, e o ideal é que seja supervisão do psiquiatra acompanhando junto com o pediatra. E esses outros antipsicóticos, o uso não é recomendado, mas não é contraindicado. Ou seja, se realmente forem quadros graves que tiverem a indicação, a gente pode usar, desde que tenha essa supervisão adequada, porque a gente tem realmente um risco maior dessas crianças poderem ter algum efeito colateral. Mas, por exemplo, uma esquizofrênica grave que está em uso de clozapina, que a gente usou no período gestacional, e ela tem muito desejo de amamentar, e ela está com boa vinculação com a criança, às vezes a gente vai manter essa clozapina, a gente vai observar de perto. Então, isso é mais... exige mais do médico, né? Porque são pacientes que a gente vê 2 vezes por semana, são pacientes que, mesmo na rede pública, tem o nosso celular para entrar em contato. E aí, para a gente definir qual vai ser o melhor tratamento que a gente vai usar nesses pacientes, pensando sempre nesses riscos e benefícios, a gente vai ter que avaliar em qual período da gestação aquela mãe está. Se for no primeiro trimestre, a gente vai realmente se preocupar mais com a questão da malformação fetal, do risco de abortamento. No segundo trimestre, é o período de lua de mel, né? A gente não vai se preocupar com tantas coisas, mas no terceiro trimestre a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado com a síndrome de toxicidade neonatal. E aí, nesse período do terceiro trimestre, uma das grandes preocupações que os obstetras têm são 2. Prematuridade. Esse risco da adaptação do neonato ou da hipertensão pulmonar persistente. Então, deixa eu pontuar para vocês alguns pontos importantes. Pacientes com transtornos mentais graves em uso de medicação tem um risco maior de prematuridade? Pela literatura médica, tem. O risco relativo um pouco maior, 1,2. Mas isso não quer dizer que seja um risco absoluto. Tá? E muitas vezes esse aumento do risco da prematuridade não está necessariamente relacionado nos estudos com o uso da medicação, mas sim com a gravidade. Então, quanto mais grave for o transtorno bipolar, quanto mais grave for o quadro de esquizofrenia, quanto mais grave for a depressão, uma paciente com uma depressão grave recorrente, que é associada ao transtorno de personalidade borderline, são pacientes pelo quadro psiquiátrico em si, que levam a uma série de comportamentos que colocam em risco, ok? Então, por isso, o maior risco de prematuridade, segundo dados da literatura. O risco de hipertensão pulmonar persistente. A prevalência em recém-nascidos é de 0,19% na população em geral. Dessa população em geral, 0,19%, apenas 3% desse 0,19% vão ser de mulheres que usaram inibidores seletivos de recaptação de serotonina no período gestacional, ok? Em geral,
Não são quadros graves quando acontecem relacionados a essas medicações. Errei. Deixa eu voltar um pouquinho. Então, quando a gente pensa em transtornos... Errei de novo. Quando a gente vai falar de tratamento de transtornos mentais no período perinatal, a gente precisa definir o melhor tratamento para essa dia de mãe e bebê. Então, quando a gente vê o período em que essa gestante chega para a gente vai ter preocupações distintas. Se ela chega no primeiro trimestre, a nossa maior preocupação vai: essa medicação que eu estou escolhendo nesse momento aumenta o risco de uma malformação desse bebê ou o risco de abortamento? Se ela chega no finalzinho, no terceiro trimestre, em geral, a maior preocupação que existe é: esse bebê ele tem o risco de ter essa síndrome de toxicidade neonatal? Há um maior risco de prematuridade? E se esse bebê tiver hipertensão pulmonar persistente? E se ele tiver síndrome de adaptação pobre? Importante a gente entender que, em relação à prematuridade, realmente mulheres que usam inibidores seletivos de captação de serotonina, pela literatura médica, elas possuem um risco relativo de 1,2 maior de terem um parto prematuro. No entanto, o que os estudos trazem, pelo menos estudos mais recentes, é que, a priori, esse risco maior de prematuridade não estaria diretamente associado ao uso de medicação, mas sim à gravidade do transtorno mental dessa mulher. Então, se você tem uma mulher com um transtorno bipolar grave, com múltiplas internações, ou uma depressão grave, associada com transtorno de personalidade, pela gravidade do quadro psiquiátrico em si, ela teria esse maior risco relativo, que não é necessariamente o risco absoluto, ok? Em relação à síndrome de adaptação pobre neonatal, a ocorrência ela é baixa, em geral leve, transitória, e na maior parte das vezes sem necessidade de internação. Em relação à hipertensão pulmonar persistente, os dados da literatura mostram que apenas da população em geral dos recém-nascidos, 0,19% deles têm. Desses 0,19%, apenas 3% deles estavam em uso de algum tipo de psicotrópico. Então, proporcionalmente, a gente não tem um risco maior pelo fato de ela estar usando inibidor seletivo de captação de serotonina. E aí a gente vai ver os riscos do pós-parto. Então, o risco pós-parto, a gente vai avaliar qual a melhor medicação naquele momento para a amamentação e para que aquela díade possa ser estimulada. E aí, nesse momento, a gente vai pensar nos riscos em relação ao atraso no neurodesenvolvimento e a qualidade da maternagem. Marta, então, como é que eu vou lidar com a paciente com transtorno mental ou que eu suspeito que tem algum tipo de transtorno mental? Primeira coisa, tem uma postura molecular. Não julga a paciente. Um dia desse, uma paciente chegou para mim e falou assim: ai, doutora, eu cheguei no doutor e ele falou assim: nossa, mas você teve tudo isso? Tá grávida de novo? Por que você não fez alguma coisa para impedir? Em geral, essas mulheres com quadros mentais graves, elas não aderem muito bem a métodos anticonceptivos. Então, elas possuem risco maior de engravidar. Algumas delas fazem isso de maneira consciente, mas grande parte inconsciente. E muitas se sentem culpadas quando estão grávidas. Então, elas já estão vulneráveis quando chegam para você. Elas precisam dessa postura de alguém que não as julgue. Nós não somos juízes, nós somos médicos. Eu sei que às vezes a gente está cansado, eu sei que às vezes está na 8ª, 9ª gestação, não tem o que dar de comer para os outros meninos, vive na rua, usa droga, mas julgá-las não vai auxiliar na adesão ao tratamento, porque naquele momento nós precisamos que aquela gestante tenha adesão ao tratamento que vai ser proposto. Nós podemos, a gente poder utilizar testes de triagens, e tem testes de triagens fáceis que possam ser usados no período gestacional. A IPDS, que é a escala de depressão de Edimburgo, ela foi criada inicialmente para avaliação de depressão pós-parto. E ela faz uma mesclagem de 2 escalas, né? O Tourette e o Beck, e que avalia sintomas depressivos e ansiosos. Só que ela tirou os sintomas somáticos do período gestacional, que seriam fatores de confusão nesse momento. É uma escala simples,
Oficialmente, até onde eu tenho conhecimento, ela não é validada para o período gestacional, mas ela é muito utilizada no período gestacional. No meu mestrado mesmo, eu utilizei, inclusive eu fiz a curva ROC, e a gente teve uma congruência muito positiva. Eu já vi vários estudos usando ela no período gestacional, porque ela é uma boa escala de triagem. E separa sintomas ansiosos e depressivos. E ela é barata. Às vezes a enfermeira, na primeira consulta que o paciente chega, ela é auto-aplicável. A própria paciente pode ficar ali sentadinha enquanto está esperando para ser atendida. Ela preenche, a enfermeira contabiliza, se o risco, a nota de corte dela geralmente é de 12. Então, de 12 para cima, 12 pontos para cima, há um risco de ter algum tipo de transtorno mental que precisa de intervenção. Ponto. E pode ser só psicoterápico, ou pode ser farmacológico, mas é uma boa escala que poderia ser mais aplicada nos pré-natais, tanto no público quanto no privado. Trazer questionamentos importantes para a compreensão da atual gestação, que pode interferir no quesito psíquico. Quais seriam elas e o básico para fazer a intervenção, Marta? Ela foi planejada e desejada pelo casal? Ah, Marta, quase 100% não, né, dos casos que eu atendo. Ok, mas pergunte. Porque às vezes a paciente vai falar o que me falaram hoje. Olha, doutora, planejada não foi não, né? Mas assim, eu deixei de usar o remédio. Então você queria. Isso é um dado importante para a gente. Qual o período em que ela estava, ou que ela descobriu essa gravidez? Ela estava usando algum remédio nesse período específico? Qual o momento específico da vida dela que ela estava vivendo? Ela estava tomando alguma medicação? Ela foi aceita? Parceiro queria essa... O que esse parceiro falou? Quantas e quantas vezes vocês também já ouviram falar que o marido, o namorado não queria, que falou para ela abortar, que deu remédio para abortar, que levou ela lá na clínica, e ela não queria? Como ela está se sentindo em relação à atual gestação? E aí, como é que eu faço a pergunta, Marta? Você pode fazer assim, fulana, pensando na gravidez agora, o que está sendo mais difícil para você nessa gravidez? Aí você vai ver que sua consulta, ela vai abrir o coração. E a partir daí você vai perceber o impacto afetivo dessa gestação na dinâmica de vida dela. Como é o suporte social? O que é a sua rede de apoio, fulano? Doutor, o que é rede de apoio? Fulana, com quem você pode contar quando as coisas estão difíceis na sua vida? Se hoje você precisar parar de trabalhar, ou se hoje, com essa gravidez, você parar de trabalhar e não poder ir, não tiver com quem deixar seu outro filho, você ficar internado, você precisa ficar internado. Quem poderia... não, é minha mãe, minha vizinha, minha cunhada, é o padre, é o pastor, é o pai do terreiro que eu frequento. Quem é essa pessoa? Com quem ela pode contar? A gente teve uma paciente, a gente acompanhou no hospital, que ela tinha uma estrutura familiar muito difícil, que a única pessoa que ela tinha como rede de apoio era o pai de santo do terreiro que ela frequentava. E ele foi um apoio social importantíssimo para ela. Ela já teve feitos gestacionais anteriores? Se sim, ela teve algum luto complicado dessa perda gestacional? Precisou de atendimento com psicólogo? Não precisou? Ela tem um histórico de algum tipo de transtorno? Se sim, quais medicações? Respondeu às medicações que usou? Ela tem histórico de uso de álcool? Ela tem histórico de algum abuso físico, psicológico, sexual? Como é que você pode perguntar isso? Joana, quando você era criança, você se recorda de alguma situação que mexeu muito com você emocionalmente? A morte de um parente, alguma situação em que você se sentiu muito exposta? Para as minhas pacientes, eu consigo perguntar diretamente, né? Você foi vítima de abuso? Até porque a forma como eu pergunto e como eu abordo, elas se sentem muito tranquilas e, em geral, elas falam. Mas talvez, se você tem vinculação com a paciente e você não tem a técnica, o treino, talvez ela se sinta ofendida. Então, é melhor você perguntar. Na sua infância, você se lembra, se recorda de alguma situação que foi muito difícil para você, que você tenha se sentido muito desamparada ou vulnerável? Ela tem tentativas de suicídio? Se sim, quando? Como foram? Em que situações? Então, é muito importante o obstetra e o psiquiatra sempre estarem conversando sobre o que aquela paciente apresenta. Então, se ela tem alguma comorbidade,
naquele momento do período gestacional, é importante entender, e o obstetra entender, que tipo de transtorno mental que ela tem. É um transtorno de humor bipolar? É um transtorno de ansiedade? É um transtorno de personalidade? É um transtorno de estresse pós-traumático? É uma paciente que é vítima de abuso sexual ou de vítima de violência? Ela prefere ou não prefere alguma medicação? Ou ela já fez uso de alguma medicação que foi boa para ela ou não? Então, converse com o psiquiatra. Essa medicação que o psiquiatra passou, ela vai ser efetiva para essa mãe ou não? Então, é importante alinhar o tratamento. Você e o psiquiatra, você, o obstetra e o psiquiatra que acompanha o caso, falarem a mesma língua com a paciente. Porque esse ruído de comunicação vai trazer prejuízo para o tratamento dela. Então, evitar essa comunicação dúbia. Se a paciente chegar para você e você ficar em dúvida, por que o psiquiatra prescreveu essa medicação? Entre em contato com o colega. Porque esse bom diálogo, ele vai deixar a paciente mais segura, e isso vai auxiliar ao longo do tratamento. Marta, mas como é que a gente vai fazer isso na rede? Porque é difícil, Marta. Estou lá na policlínica, eu peço para aparecer para o psiquiatria, o psiquiatra não escreve nada no prontuário. Concordo com você. Não é muito fácil na rede. Por isso a importância do matriciamento. A gente ter equipes que façam esse matriciamento para a gente poder discutir esses casos. E aí eu vou falar um pouquinho da escala de Edimburgo, tá? Ele foi o primeiro instrumento construído e validado especificamente para o rastreio da depressão pós-parto e hoje bastante utilizado na depressão gestacional. Ela é auto-aplicada, tem 10 itens, que a graduação vai de 0 a 3, com a nota de 0 a 30, a nota de corte variando nos estudos entre 10 a 12 para encaminhamento. Tem um valor preditivo positivo de 73%, mas tem algumas limitações que eu falei, como não considerar os sintomas somáticos, não considerar alguns aspectos específicos da gestação, mas é uma escala de domínio público. Já a pós-parto Depression Screening Scale, ela é auto-aplicável, ela é muito boa para avaliar essas questões específicas da gestação, diferente da EPDS. Ela é composta por 5 itens, eu discordo completamente, até eu concordo plenamente. Ela é validada para o português, mas ela não é de domínio público, e ela não é validada até, onde eu sei, para o período gestacional. Bom, gente, agora a gente vai para uma outra escala. A ASSIST é uma escala voltada para pacientes com risco ou suspeita de dependência química. É uma escala simples, é auto-aplicável, ou ela pode ser aplicada por você. É importante você não ter uma postura julgadora. Lembre-se, você está ali para acolher aquele paciente. Então, isso precisa ficar claro, porque geralmente o paciente, que é o usuário, ele fica muito reticente e a tendência dele é minimizar o uso ou do álcool ou da droga. Então, deixar claro que aquele dado é confidencial. E aí você vai ver que ela vai dividir em baixo risco, em alta para outras substâncias. E a partir dessa tabela de baixo risco, moderado risco, alto risco, do moderado para cima, ela precisa de um acompanhamento especializado. Então, se você associar a EPDS com a ASSIST como método de triagem para as suas gestantes, se você aplicar todas, você não vai demorar muito tempo para fazer isso. Isso vai te dar um dado importante, porque se ela tiver uma pontuação alta, é uma paciente de risco. Você vai poder falar com digamos que foi a enfermeira que fez o acolhimento. A enfermeira já vai pontuar para o doutor, ela já vai poder encaminhar para um ambulatório de psiquiatria perinatal, ou vocês já vão poder começar a abordagem inicial já nesse primeiro momento, que vai ser muito importante para a compreensão de quem é aquela gestante e aquele núcleo familiar. A gente precisa entender que quando a gente está atendendo essa gestante, não é só ela, a família inteira engravida. Então, como é que está esse núcleo familiar? Como é que esse núcleo familiar está lidando com aquela gestação? Gente, vocês não têm noção do impacto que isso faz. Quantas vezes eu atendi pacientes que chegaram, que tinham não tinha apoio nenhum da família, a família muito resistente, não entendia o transtorno mental que ela tinha. Eu chamava para reunião, nós conversávamos. Isso demanda mais energia? Demanda mesmo. Mas isso faz total diferença. A ponto, assim, dos maridos começarem a ir em todas as consultas, eu abri a porta para chamar a paciente, e aí os caras assim, doutora, você também vai me chamar, doutora? Depois, porque eu sempre atendo depois. Primeiro eu atendo a gestante, faço todo o acolhimento. Se o marido, a mãe, o irmão, algum acompanhante está, eu chamo no final da consulta, pergunto para eles se eles como eles estão se sentindo, ou se eles estão percebendo, na verdade,
alguma alteração no comportamento daquela gestante, ou alguma coisa no comportamento daquele gestante estão preocupando eles como famílias. E aí, né, às vezes rolam uns fights, assim, no meio da consulta, mas isso é interessante para entender aquela dinâmica. E aí depois, com o tempo, eles sempre vêm na consulta e eles ficam às vezes na porta, doutora, posso? E às vezes a paciente, não, doutora, eu não quero que entre. Aí quando o paciente fala que não quer que entre, tem momentos que eu respeito, mas tem momentos que fala, não, eu acho que eu preciso conversar. E em geral, quando eu preciso conversar, aí eles entram assim, não, doutor, hoje eu tenho que entregar ela, sabe? Tá na dieta do diabetes direito, doutora. Ela não fez a meditação que a senhora pediu, ela não quer mais tomar o remédio. Então, isso é legal, porque a família se torna parceira dentro desse tratamento. E é muito importante vocês trazerem essas famílias para o tratamento, porque isso vai auxiliar em todo o tratamento, já que vocês acompanham gestantes de alto risco. E para finalizar, eu queria colocar uma coisa que eu acho muito importante na nossa profissão como médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fono, psicólogo. A gente é treinado para a gente intervir, para a gente solucionar aquele problema. Só que muitas vezes a gente não ouve de fato que é aquele problema. Nossa ansiedade de resolver uma situação, a gente não se permite ouvir o contexto da situação. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender como profissional de saúde é a ouvir. A gente tem que aprender a ser pronto para ouvir e tardio para falar. Porque muitas vezes, na escuta daquela fala daquele paciente, a gente está integralmente com ele traz muitas informações que são profundamente pertinentes para a tua intervenção como obstetra. Então, se a gente souber ouvir um pouquinho mais, a gente vai saber que não é dito em palavras. Porque o corpo fala, o olhar fala, o não olhar também fala, a postura na cadeira fala. Porque o que nós queremos, como profissionais de saúde, é que esse bebê e essa mãe possam ter uma conexão, que esse bebê ele possa nascer saudável, que esse núcleo familiar possa receber essa criança como uma nova vida a ser comemorada. Por isso é que nós, como profissionais de saúde, não podemos perder essa capacidade de ouvir o que não é dito em palavras, mas é dito de outras formas dentro da sua consulta. Eu queria só finalizar com vocês algo muito importante. Nós temos um ambulatório de saúde mental perinatal no Hospital Materno Infantil. Ele está na regulação para você encaminhar o paciente. Basta você colocar lá o perfil consulta psiquiatria perinatal, escrever a história. Nós atendemos gestantes com transtornos mentais graves, preferencialmente gestantes que estão no alto risco, e mulheres no período pós-parto com alterações sugestivas de quadros de transtornos mentais moderados ou graves até o 6º mês. Nós não recebemos depois, porque aí a gente não consegue, elas demoram um pouco para chegar, a gente não tem tempo hábil para a gente fazer as intervenções que a gente precisa fazer, porque tempo é relacionamento entre essa dia de mãe e bebê, e a gente não pode perder esse tempo, ok? Queria agradecer ao convite para estar conversando com vocês e me colocar disponível para alguma dúvida, tá aí o meu e-mail. Se quiser conhecer o serviço, a gente também tem problemas, como vocês também têm na atuação de vocês, mas a gente aprendeu a investir e acreditar, independente dos problemas que a gente tem no SUS, porque muitas vezes a única esperança que essas gestantes têm somos nós, profissionais de saúde. Então, a gente precisa voltar a acreditar no SUS, porque ele funciona, apesar de algumas questões que a gente vive de limitações. Tá bom? Um abraço. Tchau.